Bora, pessoal, tá começando o podcast Fala Aí Publicitário. Eu sou a Tina Tavares e aqui ao meu lado a Júlia Camargo e a Rebeca Vicente, do curso de Publicidade e Propaganda da Unimar. Muito bom. Júlia, conta aí qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é um tema um pouco diferente, que não era muito falado. Jornalismo e publicidade, eles combinam? Não é mesmo, Rebeca? É isso aí. E hoje, para a gente responder essa pergunta, a gente trouxe um convidado mais do que especial, Rodrigo Moterani, do Balanço Geral da Record. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Júlia, Tina. Bacana poder participar desse assunto espinhoso aqui hoje. Sim. E aí, o que você acha? Pode essa combinação de jornalismo com publicidade, propaganda? O que você acha? Eu não sei quem é que fez a separação dos dois. São irmãos, são unha e carne. Não dá para fazer essa dissociação. Né? São da comunicação e um precisa do outro para que tenha sentido um e o outro. É quem dá sentido à publicidade, o jornalismo e vice-versa. Rodrigo, a gente vê que você se reinventou como jornalista, né? Como apresentador, porque você era editor de jornalismo, não é mesmo? Eu fui repórter, eu passei, bem dizer, por todas as etapas dentro de uma televisão, na área do jornalismo, da notícia. E com publicidade já desde 2000. Essa mistura, esse amálgama da notícia com os merchandisings desde 2009. Porque a gente percebe que, assim, você tem um feeling muito incomum para a parte de merchandising. A gente que é publicitário, a gente percebe isso, né? Você transita de uma notícia, de um assalto, de um factual, para um merchandising, para o Bathing Life ou para o Dente, para alguma coisa, né, que a gente está ali vendo que é um anúncio. Né? De uma forma muito espontânea. Sim, exatamente. Né? A gente quase não vê, né, a separação. Da onde é que veio esse feeling? Como é que você começou de querer a fazer de querer fazer. A publicidade, ela tem o seu texto. Eu recebo, por exemplo, o material que vem produzido pelas agências, mas eu tenho liberdade de colocar a minha característica quando da propaganda, porque eu não posso ser abrupto. Como você disse, o assunto é pesado e eu preciso de leveza logo a seguir. A transição não pode ser um corte seco, ela precisa ter uma atenuada, o tom de voz precisa ser adequado, a postura precisa ser adequada. E como eu trabalho muito livre no estúdio, vem num pico de tensão, eu não posso também deixar cair. A gente fala, a televisão, ela vai dar uma chacoalhada na casa do telespectador. O que está acontecendo? Eu queria ver a notícia. E também saber dosar a hora exata daquilo ser apresentado. Nós não podemos colocar, mas de repente, por uma circunstância, vai ter que entrar um merchandising na sequência de um estupro. Poxa, aí o publicitário vai... O que vocês fizeram aí? Colocaram minha notícia, a minha, né, notícia... Meu produto? Né? De um jeito... Eu costumo dizer que é notícia. Eu noticio a qualidade de uma empresa, eu evidencio ali a qualidade de um produto, de um serviço que é prestado. Mas a gente tenta não fazer essa relação. Só que está dentro. Aí é um caldeirão. Vou tirar o merchandising daqui. O cliente quer justamente naquele momento, que ao que tudo indica, é de audiência boa. Porque uma coisa puxa a outra, né? Porque o cliente quer... exatamente. Mas aí eu tenho que saber balancear. E vem essa liberdade que a publicidade me dá para eu pontuar com improviso, para eu... Né, coloquial, o coloquial, a gente não conversa de forma formal. Sim. Então eu falo, a principal característica minha, além, eu não considero nem o improviso, é o coloquial. Sim. Eu acho que o uso dessa linguagem também gera uma conexão com o público, né?
Por isso A gente tem não bastante fala, gente eu que falo, gosta. os publicitários entre si tem, sim, alguns termos técnicos, a gente tem um palavreado, um repertório As todo, palavras mais difíceis. mas eu falo, nada impede que dentro da publicidade a conversa seja diferente. E para o público, que eu estou falando para publicitário, para veterinário, para dona de casa, para operário, para uma gama infinita tem médico na audiência, tem advogado, tem o guarda, graças ao bom Deus fui cumprimentado aqui na entrada pelo pessoal. Ô, Rodrigo, que legal. Então eu falo, eu tenho todos, e todos precisam entender a palavra que eu disser. Sim. Então aquilo tem que soar. O que foi que ele disse? Se a pessoa parar para pensar, ela não vai entender a seguinte. Sim. Então eu falo, o coloquial nos dá essa clareza. Rodrigo, eu vejo que você, assim, você com o seu sotaque do interior, com o jeito de falar do interior, você consegue cativar as pessoas. Essa conexão, ela existe e está cada vez mais forte. Né? A identidade. Nós falamos como o interiorano, o marilhense fala, e é interessante que nós temos assim sotaques aqui na região. Tive essa semana em Sorocaba, é marcante o sibilado do sorocabano. O jauense fala diferente, o povo do lado de lá do Rio Tietê tem um sotaque, do lado de cá outro. Então mas a gente se entende. A gente se entende. Eu falo que a única coisa que nesse país é unanimidade é a língua. A gente fala e entende a mesma língua. Você pode não concordar em absolutamente muitas outras coisas. E o regionalismo, nós temos os termos que são marcantes aqui. O mineiro, o goiano, o sul-mato-grossense, eu conheço. O sul-mato-grossense também é uma coxa de retalhos. Agora, no estado de São Paulo, não é porta, porteira, é o natural. Se eu ficar encanado com um R, aí de repente... Os S's, né? Também, se eu ficar todos os S's. Eu tenho uma amiga que está trabalhando há algum tempo no Rio de Janeiro e ela é do estado de São Paulo e ela adquiriu o carioquês. E assim, e o contorno do carioquês e tudo. Falo, a nossa capacidade também de assimilar, é interessante isso. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de anúncio, né? Como é que você escolhe falar primeiro? Você fala primeiro dos benefícios do produto ou você fala do problema? Como é que você escolhe na hora de falar sobre um produto, na hora de noticiar? Você começa a falar sobre o produto, da qualidade ou do que ele... o que ele é solução ou os benefícios dele? Como é que tem uma escolha? Eu me incomodo, por exemplo, com textos que são sempre os mesmos. Eu não que vou ser inédito amanhã, mas até para o anunciante, porque a fórmula do merchandising ela funciona ao vivo. Para ter justamente o bailado da notícia, como você disse, encaixar uma coisa na outra e vamos fazendo aquele alinhavado e fica bem costurado. Então, a prioridade para o merchandising, ao vivo. Gravado, até o telespectador em casa percebe. Exatamente. Puxa, isso daí não foi... Ele não engrenou uma coisa na outra. E eu tenho, como disse, essa liberdade para poder também dar a ordem dos fatores ali, para que não fique igual de ontem. Puxa, ele falou a mesma coisa ontem. Nossa, de novo, eu falo, senão a pessoa... Eu lembro de um jornalista que fazia chamadas e um dia me pararam na rua para falar, nossa... Se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer, porque eu já sei a frase seguinte. Então eu falo, tudo bem, mas você não... Fica chato, né? Fazer sempre a mesma coisa, a mesma copy, né? Como a gente chama. Sabia como terminava. Depois dele ter falado A, ele vai falar B. Então eu falo, não cria essa
não acredito. Essa conexão. Não, e o surpreendente. Isso. O surpreendente. Falou tudo. Vamos falar de qualidade hoje? Vamos falar de defeito amanhã. Vamos falar de telefone primeiro? Então eu falo assim, inverte, mexe, não muda os fatores, quer dizer, não muda o resultado, a ordem dos fatores. E dá para fazer isso. E você tem ajuda? Como é que é essa coisa do tempo no ar? Porque a gente percebe que o Balanço Geral, ele tem quase 3 horas. Rapaz, é muita coisa. Como é que é isso? Você tem espaços de merchandising, você tem, enfim, ajuda de A comercialização é feita 30, 1 minuto, de acordo com o que quer o cliente. Ele comprou 2 minutos, ele comprou 3 minutos, 1 minuto. E eu tenho relógio no monitor, então, e também eu falo, de tanto a gente fazer, se você me disser 10 segundos, eu sei quantas palavras cabem dentro de 10 segundos. Então a gente fica nesse automático todos os dias e acaba se condicionando. Bacana. É 1 minuto. Eu sei quanto deu. E há margens toleráveis ali para mais, um pouquinho menos. O cliente não vai pedir uma reinserção. Então a gente vai, porque um dia a entrega foi maior, outro dia um pouco. Então tudo isso também de acordo com a... vai equilibrando. Uma coisa que eu também tenho bastante curiosidade é como são os bastidores. O cenário já fica pronto, você fica transitando a gente tem assistentes, montamos o que precisa de bancada de produtos, e é uma linguagem para o Brasil nova, mas ela já é praticada na televisão, porque a publicidade, quando começa, a televisão, quando começa, é toda ao vivo. E publicidade era feita ao vivo. Então, o merchandising, ele nasceu lá quando da TV Tupi. Nós precisamos fazer propaganda. Tá a novela no ar, entrava um merchandista ali, fazia publicidade. A própria Record, né, lançou isso. Né? Então, eu falo, isso nasce junto. Por isso que não dá para separar jornalismo de publicidade. Eu não sei quem é que inventou a dissociação. Não, meu Deus, uma depende da outra. A publicidade precisa do veículo, o jornalismo também, e precisa de espaço, a publicidade precisa de espaço. Não nos misturamos, água e óleo. Então, é que tem aquele lance da credibilidade, né? Aquele argumento de que o jornalista fazendo a notícia não, o anúncio, né? Que feria a credibilidade do jornalista, que ele tinha que ser imparcial. São dogmazinhos que não tem o menor cabimento num mundo que depende de capital para ser sustentado. Nós precisamos de dinheiro no veículo. Seria o mundo ideal? Não, eu falo, a publicidade, ela é fundamental para que o jornalismo possa ser praticado. Para se ter um bom jornalismo, nós precisamos de bons anunciantes. Aí as empresas são capazes de filtrar quem são esses anunciantes, de que produto é esse. Vai ter algum tipo de implicação. Hoje nós temos, eu falo, um sistema legal, até de publicidade. A publicidade tem regulação, o jornalismo tem regulação. A credibilidade, que patrimônio é esse? Né? Meninas, porque assim, eu já tive amigos que foram demitidos porque fizeram anúncios, porque fizeram propaganda. Inclusive, assim, Joelmir Betting, né? Bradesco foi, sabe? Marcante. Então, era um escândalo, sabe? Assim, a gente misturar o jornalismo, a informação do povo com o anúncio de alguma coisa, né? E hoje não, hoje a gente vê... hoje é tão comum que já até acostumou, né? Tipo, você é estranho quando você não vê publicidade dentro do jornal. Você tá vendo um jornal e sai... A publicidade está nas plataformas, Instagram, os influencers fazem publicidade. Então, porque precisam da publicidade. Isso. E a publicidade vai colocar... Poxa, o cliente tem uma demanda que vai apresentar para a agência um Word e vocês precisam encontrar onde é que o público desse cliente está. Se está lá, vocês vão contactar o influencer ou o jornalista, por favor. Como é que a gente pode fazer E a cabeça, vocês têm que... Como é que é? Mente aberta. Mente aberta, mente aberta. É isso aí, é isso aí. Legal. Se precisar... Nossa, o meu público, vocês não vão acreditar. É de um locutor de porta de farmácia. Pronto. Poxa, eu falo... eu acredito tanto na publicidade que eu ainda
panfleto considero. Os grandes varejistas, a gráfica é demandada, né? Um locutor hoje eu vi na porta de uma farmácia aqui em Marília, e ele tem o seu grau de importância. Eu vi que você postou no Instagram. Então, eu falo, é tudo muito... a gente fala que você e até mesmo esse profissional da porta de farmácia é o vendedor do varejo. O varejo. Né? E essa também eu acho a tônica do merchandising. Varejo. Conceito, ficar muito no institucional, não rola. Rodrago, será que... porque o público até vai entender. Mas cadê o telefone? Cadê o preço disso? Eu falo, anúncios até na internet. É que tem gente fazendo por conta própria publicidade. Sim. E aí perde tempo, perde dinheiro, faz material de qualidade que não é adequada. Eu vejo, por exemplo, o mercado imobiliário usando muito essas plataformas. A primeira pergunta, eu quero justamente que quem assistir aquela propaganda pergunte o preço. Mas eu não sei, eu falo assim, informação... põe, nunca é demais. Coloca, preço tanto, mas estamos abertos à negociação. Entra em contato. Tá? Outro dia eu vi você até anunciando o Porque preço... você vai ter que responder depois. E esse tempo, eu falo, quem te procurar já tem um interesse. O publicitário tem isso, de cada tempo que ele perde é uma campanha, uma propaganda nova que ele podia estar lançando. Sim, então tem o varejo, nós já fizemos para redes varejistas, supermercado, e teve uma época que a agência insistiu que seria uma campanha institucional. Olha, o mercado, a campanha é essa. Legal, mas assim, eu não... atraio o consumidor pelo preço do arroz. Eu estou atraindo um conceito. Aí fica difícil de mensurar. Vai lá, é bom. Não, você tem que ir porque o leite hoje está imperdível. Aí eu convenço, acho que de forma mais categórica, o cliente. Mas isso você não poderia fazer se a Record não permitisse. Não. Sim. Liberdade demais, confiança. Não é liberdade, é confiança. A própria Record, eu acho que é uma relação muito, de confiança. Né? Ela se modernizou. Muito. Conta um pouquinho dessa sua experiência com essa nova Record, essa nova rede. Eu tenho total liberdade desde quando entrei. Total liberdade, autonomia. Mas isso requer também responsabilidade. Eu sei, né, existem assuntos que são muito complexos e a gente precisa entender que aquilo impacta muitas vidas. Quando é um caso... é um caso policial, mas tem família envolvida, tem... crianças. Todo bandido tem mãe, entende? E falar de acordo... com determinados termos, aquilo machuca, aquilo fere. Então, ter muito discernimento, ter discernimento disso, de que você pode machucar uma pessoa, prejudicar uma pessoa para toda a vida. Eu posso também ter eu posso atrair para mim um prejuízo grave. Então, não ter neura. Será que isso? Não, vamos fazer o nosso trabalho, vamos dar a notícia. E eu tento, da melhor maneira, elaborar, processar como eu vou, né, formalizar o meu palavreado a respeito daquilo, mas com identidade. Isso. Acho que esse é um diferencial de você também, a sua identidade. Todo mundo conhece o Rodrigo Monterani por causa do jeito que ele apresenta o jornal, a transição que ele faz das notícias sérias, o jeito que ele trata. Sempre quando você vai falar de algum acidente, alguma coisa grave, você mantém o seu carisma, tipo, tudo tranquilo, assim, pra não afetar o público. Como é que você faz isso? Não, tem situações que eu peço a Deus para que eu faça tudo com clareza, com discernimento, né, tendo sabedoria, porque depois que falou não volta mais. Ainda mais que é ao vivo. Então tem determinados temas que são muito dolorosos,
E o horário, a gente está num horário de família reunida. Almoço, né? O Brasil, e nossa característica de interior é essa, a família está junto, eu estou falando com trabalhadores, a audiência, não temos tantos jovens, mas a partir de 30 anos para cima, e tem crescido muito, de público A, por exemplo. O Brasil tinha uma segmentação de audiência de televisão C e D. Hoje a televisão aberta, e é um fenômeno no Brasil, que tem sido estudado. A classe A está crescendo vertiginosamente. Por isso, também um vocabulário que seja claro de A a Z. Anunciantes de A a Z. Sim. Eu falo, para o publicitário, o campo vem se abrindo. Poxa. Mas sabe uma coisa que eu acho que assim, é bastante interessante? A gente perceber que a relação do Balanço Geral é tão profunda com o jornalismo comunitário que é impossível você não se ligar naquela notícia, no que você está transmitindo. É a cara da Record, né? Agora, por outro lado, sabe o que eu vejo no apresentador, Rodrigo? Indignação. Surpresa! Sim. Gente, eu trabalhei muitos anos em jornalismo e eu sei que o apresentador edita a matéria. Eu não sei como é que é lá, mas eu vejo muitas vezes você surpreso com o que está acontecendo. Parece que você está junto com as pessoas vendo. Espontâneo. Como é que é isso? Você vê antes, não vê? Eu já vi mais. Hoje, por conta de outras obrigações, eu até vejo menos. Antes, as reportagens. E eu prefiro, hoje... Antes eu sabia, tintim por tintim, do que estava no VT. Hoje, alguns eu faço questão de ver. Alguns, assim, para pegar o nome. Eu quero saber quem é aquela pessoa. Nós demos essa semana uma jovem, ela apresentou um quadro de insuficiência renal e necessita de hemodiálise. E ela está internada desde fevereiro. E ela pode fazer a hemodiálise 3 vezes por semana e seguir a rotina. A semana tem 7. Sim. Ela pode e faz a hemodiálise por 4 horas no hospital e depois ela pode ficar 20. Ela deixou de trabalhar, a vida dela, ela está presa por falta. Porque se ela vai para a casa dela, ela perde a vaga da máquina. E essa matéria, a gente uma situação que chegou... 2 anos e nada mudou, e tem piorado, há mais pacientes com problema, e eu precisava saber o nome dela e ver a história dela, eu precisava ter esse sentimento. Esse repertório. Não, o sentimento. Sim. E aí, porque eu vi no relatório, porque a gente pega o relatório, você lê o off, você lê o que o repórter contou da história, mas a história contada é diferente daquilo que está no texto. Então eu ouvi a entrevista dela, o que ela disse, né? E aí você mais ou menos emula aquilo, o que é aquela vida. Você vê o sofrimento o que é aquela vida. E aí vem e as explicações são as mesmas de 2 anos atrás, e em 2 anos nada mudou. É projeto, é temporário, e uns termos que eu falo, ela vai ficar presa lá. Então, de dar essa indignação. E aí que você como é que ela recebe uma resposta dessa? Como é que ela recebe essa resposta? Então, eu vou continuar aqui mais um fim de semana, mais uma semana, mais um mês. Ela está lá desde fevereiro e tem gente que está antes dela. Dependendo daquilo. E essa indignação, ela tem que ser autêntica. Não dá pra gente, de forma artificial, vocês serem artificiais. Uma criança, ela consegue, ela finge e a gente sabe que ela tá fingindo. Sim. Então, e ela percebe fingimento. Eu falo, desde cedo ela já sabe, ela aprendeu a fingir. Ela não sabia fingir. E então a gente também consegue captar o que tem identidade, autenticidade. Que é verdade. Para você ter credibilidade com o público, você tem que ser espontâneo, falar da sua maneira. Então, agora, pegando a sua deixa, Júlia,
público, né? Sim. Redes sociais hoje tá tudo muito Atrai intenso. tudo. A gente queria saber, né, Rebeca? Como é que você faz? Você publica alguma coisa no seu Instagram? Tipo... Eu deveria ser mais tímida. ativo, mas eu tenho amigos que também da área da comunicação e interpretam bem essa nova era nossa de comunicação. Todas as mudanças na história da humanidade têm a ver com comunicação, a escrita, a fala, a escrita, tudo foram rupturas, né? E nós tivemos saltos de evolução a partir de comunicação. As redes sociais, para eu fazer a gestão, é muito difícil. Porque eu não tenho tempo, eu não me dedico. Não me dedico. Porque eu não venho dessa geração de vocês que faz. Eu não sei fazer. Ah, Rodrigo, mas aprende. Eu estou inserido num modelo e eu preciso me aprimorar cada vez mais no meu modelo. Que nem eu não posso colocar o pé em 2 barcos ao mesmo tempo. Tanto que quem é da televisão e começa a fazer isso, rapidamente tem que escolher para um dos lados. Né? Alguns saíram da TV e foram para lá. Só que você vê alguns fazendo o caminho contrário já. A nossa característica como Brasil público, a televisão, ela tem maior alcance, ela tem maior penetração. Redes sociais são realidade em crescimento. Vai um dia passar a televisão? Vai. Porque a juventude não foi cativada a assistir TV. A TV deixou de fazer programação infantil, a TV deixou de fazer programação para adolescente. Hoje está no formato, mas é por demanda. Exatamente. Então, você vai assistir um programa condizente com a tua idade, mas nas plataformas, por assinatura, no YouTube. Na TV aberta, eu costumo dizer que a minha geração profissional, ela tem ainda mais 30 anos para descobrir a eureka da coisa e... Para resgatar isso. Não resgatar. A gente tem ainda 30 anos. Porque essa geração que hoje está com 30 vai durar mais 30, Isso, pelo menos. Sim. E nós somos uma geração de jornalismo local. E isso desde sempre. O jornalismo é o principal produto da TV aberta. Ele vai continuar sendo. Teledramaturgia, ela já está muito mais na demanda. E vai continuar sendo. O público de 40, 50 a mais ainda vê televisão, novela, teledramaturgia, a dramaturgia na televisão. Está começando a aderir a plataformas de demanda. Mas o jornalismo local, o jornalismo que é esse... comunitário. Que é o de dar importância ao buraco na porta da casa da Rebeca. Ao buraco na E rua. fazer com que quem é da cidade entenda que aquilo é grave. Porque tem uma família que não, se precisar sair de madrugada correndo, o carro não vai conseguir, vai ter que... Então eu falo assim, aquilo é grave. Esse jornalismo, ele local, ele vai continuar. Mas a gente precisa dar um jeito de fazê-lo se adequar a essas... Porque sempre foi também, é um dia depois do outro. Esses planejamentos a longo prazo, eles não existem. Daqui uns dias nós vamos ter outras linguagens, Muda, né? E isso porque sempre vai cansar. Nós temos hoje uma pulverização que esgota. A gente chega num momento de saturação, 15 segundos, 5 segundos. Eu falo... Um dia um pastor me perguntou, Rodrigo, eu estou sendo forçado a criar mensagens curtas. Eu falei, você tem que fazer. Mas de 15 segundos, eu falei, abrevie. Faça de... Só que está cansando. Essa fórmula está esgotando. Então o ser humano vai... Quem é que vai fazer a comunicação? O ser humano vai indicar... isso já não está atingindo mais as curvas. Hoje nós temos automaticamente... A curva, ela decresceu. Sim. Né? Eu tenho seguidores, mas...
aquilo lá já não... O cara assistiu... os meus 15 segundos foram assim com... passou. Eu nem vejo mais. Aquele lá eu não vejo mais. Então eu falo assim, a gente vai conseguir acertar a mão. E é por isso que tem que ter publicitário ali perto do jornalismo, né? Tem que ter esse frescor da academia, tem que ter quem estuda, vocês que aproveitem esse tempo aqui de estudo para poder encontrar as melhores fórmulas. Quem está na ponta de lança teve o seu tempo de pensar e agora tem que fazer e pensar fica difícil. E vocês estão aprendendo a fazer e pensando melhor do que nós. A geração de vocês vai dominar e não demora muito. Tomara. Eu acho que a gente tinha isso para conversar. Que agora, legal. A última pergunta que a gente tem para fazer para você, uma dica que você daria para um publicitário que está entrando agora nesse ramo de jornalismo, como seguir? Quer ir para uma televisão? Isso. Não fazer essa diferenciação que é tão... a internet, o rádio, o jornal, como eu disse, um locutor de porta de loja tem o seu valor publicitário, o panfleto tem o seu valor. Eu admiro quem faz cartão de visita bem feito. Meu pai era gráfico, por isso que eu perguntei até para vocês antes. Meu pai fazia os mais lindos cartões, eram simples, era um nome em evidência. Eu falo assim, meu pai era lá atrás um tuiteiro, que ele falava assim, informação, e meu pai, antes de eu ter aula com ele, porque ele trabalhou, fez jornal, ele fala assim, frases bem feitas serão sempre as melhores. Então, e que vocês possam entender isso, o valor do panfleto, o valor de um parasol de carro. Eu falo, ninguém mais faz. E teve uma época que parasol com a marca, assim, e distribuía, e aí onde você andava tava a marca nos para-brisas dos carros. Eu falei, como é que deixamos de fazer isso? É um marketing 360 graus que a gente fala. Em todo lugar. Isso. E sutileza, outdoor, eu acho lindo quando tem uma campanha bonita, eu admiro. Pessoas que conseguem, em um segundo, eu falo, antes de internet, antes de TikTok, quem elabora um bom outdoor. Você passa, caramba, impactou. Foi bem pensado para fazer. Muito. Cor, o tipo da letra, eu falo, isso é genial. Agora a gente tem uma lembrança. Obrigado. A gente já está terminando, quase. Com a nossa Obrigado, logo, Julinha. seu nome. Legal. Personalizado. Espero que você goste. Muito obrigado, vou adorar. Você Eu vou aí tomar dentro, café pode nela comer. amanhã. Joia. Rodrigo, muito obrigada, Valeu, então, Tina. por esse papo. Foi muito bacana Que bom. te conhecer, Sim, né, pessoalmente. Você Obrigado. trouxe, Adoro assim, conversar com você. isso, uma aula para legal. todo mundo, Sim. né? Bom, A gente glória a está Deus. sempre aberto à tua presença aqui. Venha sempre, tá? Pô, E é legal. isso aí. Bom, e você que está acompanhando a gente, não esquece de dar um joinha e até o próximo Fala Aí Publicitário. Tchau, gente. Valeu. Gente.